João Calvino foi um teólogo cristão nascido em 1509, na França. Ele é o pai do segmento teológico chamado de calvinismo, o qual leva seu nome. Para os calvinistas, ele é considerado uma figura heróica. The city of Geneva, where Calvin ministered for 25 years in the 16th century, was a place of suffering. He was born in 1509 into a world that was harsh and immoral and brutal. There were no antibiotics. There was no surgery for an appendicitis. There was no indoor plumbing, no running water. The immorality in the city was rampant. There was a law in Geneva when Calvin came that you could only have one mistress. And the brutality, imagine getting a letter from a family whose son had died because he was burned alive for something you taught him. So Calvin did his ministry, forged his theology in a city of suffering and harshness and brutality and immorality, and the way he did it was by the daily exposition of the Word of God, and light broke out of darkness and gave hope to a suffering people. And that's the way it's been happening ever since, with the doctrines of the Reformation running and triumphing over the darkness throughout the world through the expository preaching of God's Word. So that's my longing for all of us who preach the Word. Mas tanto João Calvino quanto o calvinismo escondem fatos obscuros e terríveis. Fatos estes que muitas vezes são evitados por seus seguidores. Miguel Servet, o médico espanhol que descreveu a circulação pulmonar, era contrário às ideias de Calvino. Ele não acreditava que Deus condenava as pessoas ao inferno sem motivo algum. Além disso, não acreditava na existência da Santíssima Trindade. Em 1553, em Genebra, denunciado por João Calvino, Miguel Servet foi preso sob acusação de heresia e condenado a ser queimado vivo. Os calvinistas sempre tentam limpar essa mancha negra do calvinismo. Uma coisa que a gente deve dizer é que sim, Calvino não se opôs no sentido de... Ele não achava que era errado a morte dos hereges. Isso foi sim um erro de Calvino, mas nós não podemos chegar e simplesmente atribuir a Calvino o título de assassino, porque não foi ele que matou Serveto, e ele procurou avisar Serveto dos seus erros, procurou dissuadir ele da sua heresia, avisou ele de que a sua ida a Genebra era uma coisa que iria lhe causar mal, mas mesmo assim Serveto insistiu no erro. A verdade é que Calvino não acendeu o fogo que queimou Servet. Mas ele não só foi um dos responsáveis diretos de sua morte, como também a desejava. Como ele mesmo falou, se ele vier aqui, se minha autoridade valer algo, eu nunca lhe permitiria sair vivo. Muitos dizem que Calvino tentou ajudar Servet a escapar da fogueira, ou até mesmo que ele tenha se arrependido de seus pensamentos. Mas suas palavras mostram exatamente o contrário. Após a morte de Serveto, Calvino escreveu: quem sustenta que é errado punir hereges e blasfemadores, pois nos tornamos cúmplices de seus crimes. Não se trata aqui da autoridade do homem, é Deus que fala. Portanto, se ele exigir de nós algo de tão extrema gravidade, para que mostremos que lhe pagamos a honra devida, estabelecendo o seu serviço acima de toda consideração humana, que não poupamos parentes nem de qualquer sangue, e esquecemos toda a humanidade quando o assunto é o combate pela sua glória. Esse fato talvez seja justificado pelas raízes de João Calvino no catolicismo e sua Inquisição. Uma mancha negra na história de um homem que estudou grandemente a palavra de Deus, mas que não foi capaz de perceber um dos 10 mandamentos: não matarás. Um teólogo cristão que conhecia toda a Bíblia, mas não conheceu o amor e o objetivo da mensagem de Jesus. Quando os seguidores do teólogo Jacó Armínio
apresentaram suas ideias opostas ao calvinismo, criando assim o arminianismo, os seguidores de Calvino, como forma de rebater essas ideias, surgiram com os 5 pontos calvinistas, que na maior parte contrariavam os pontos arminianos. Depravação total. O homem é totalmente mau, incapaz de fazer o bem. Eleição incondicional. Deus separou alguns para o céu e outros para o inferno. Expiação limitada. Jesus não morreu por todos, e sim por um grupo específico. Graça irresistível. A pessoa não pode negar a salvação de forma alguma. Perseverança dos santos. É impossível perder a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. A divergência do calvinismo começa por sua não crença no livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. O ser humano segue um roteiro determinado por Deus. Para os calvinistas, o livre-arbítrio fere a soberania de Deus. Logo, para eles, o homem não pode tomar decisões próprias. Outro fato bizarro é a crença de que Deus não pode conhecer o futuro sem que antes o tenha moldado. A obra máxima do calvinismo são os escritos de João Calvino, chamados de Institutas da Religião Cristã, um conjunto de ideias e regras tão contraditórios quanto seu autor. As Institutas, no livro 1, capítulo 18, artigo 3º, Calvino diz uma coisa que eu não sei de onde ele tirou isso, ele diz: Deus quer que se faça aquilo que ele, Deus, proíbe fazer. Deus quer que se faça aquilo que ele proíbe fazer. Eu fico imaginando um Deus esclerosado, um Deus estranho a partir da ótica calvinista. Eu pergunto, isso faz algum sentido? Deus está correto ao querer que façamos algo que ele mesmo proíbe? Isso não é o cúmulo da contradição? Eu creio que sim, em termos bíblicos, em termos lógicos. Agora, tem outros 2 trechos das Institutas que me deixam absolutamente perturbados, e só para dizer para os telespectadores, Calvino é um dos maiores motivos de eu não ser calvinista. As Institutas, os cânones de Dort, todos os escritos, normalmente calvinistas, justamente por essa visão determinista de Deus. As Institutas, no livro 1, capítulo 16, artigo 9, veja só a ilustração de Calvino, uma coisa terrível. Diz Calvino: imaginemos, por exemplo, um mercador, um comerciante, que tendo adentrado regiões selvagens na companhia de homens de confiança, afaste-se imprudentemente dos sócios, ou seja, dos companheiros, e que tal erro o leve a ser roubado e morto, latrocínio, roubo seguido de morte. Aí vem a máxima de Calvino: a sua morte, a morte desse sujeito, não foi apenas prevista pelo olho de Deus, mas também determinada por seu decreto. Deus, ele é autor do latrocínio, eu não tenho como chegar a outra conclusão. Finalmente, outro texto que me deixa chocado nas Institutas, livro 1, capítulo 16, artigo 3º, diz Calvino: a experiência demonstra com clareza que algumas mães possuem as mamas cheias de leite, enquanto outras possuem as mamas quase secas. Por que isso acontece, diz Calvino? Ele explica: de acordo com a vontade de Deus, de alimentar este bebê de forma mais abundante e aquele bebê de forma mais parcamente. O senhor mencionou sobre Roger Olson, que talvez esteja beirando ao ateísmo aberto, o que eu duvido veementemente, mas eu acho que se este fosse o caso, não seria tão grave como o caso de John Piper, que disse que no 11 de setembro de 2001, aquele avião que foi até as Torres Gêmeas e matou 3.000 pessoas, não somente foi previsto por Deus, mas Deus quis que aquilo acontecesse porque ele decretou. Como o próprio Calvino afirmou, não existe permissão de Deus. Tudo foi por ele predeterminado. Isso faz o diabo um aliado de Deus. Em outras palavras, Calvino disse:
Deus não só viu de antemão a queda do primeiro homem, e nela a ruína de sua posteridade, mas também por seu próprio prazer a ordenou. Porque na realidade, na questão da queda, Deus não somente permitiu. Ele foi lá e fez um jardim. Ele foi lá e fez uma mulher. Ele foi lá e colocou uma árvore. Ele foi lá e fez uma proibição. Ele agiu. Tudo isso sabendo de antemão que o homem iria cair. Isso é permissão? Mas a diferença Então, é que ele permite. Isso é permissão? Ele empurrou. A diferença né? é que ele dá